Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. É sempre uma alegria renovada encontrar a cada um de vocês para darmos continuidade aos estudos dessa obra magistral, lograda à humanidade pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando a quarta obra da coleção, denominada Obreiros da Vida Eterna. Hoje estudaremos o segundo capítulo, tão rico quanto o primeiro, porque é uma obra que tenta tocar os nossos espíritos, mostrando nossas responsabilidades dentro da vida. E como falei a semana passada, no capítulo passado, que esta obra centra muito o seu trabalho na experiência vivenciada por André Luiz e um grupo nas regiões de sofrimento e dor, nas regiões purgatoriais. E disse também naquela oportunidade que ninguém sai da Terra, ninguém desencarna sem passar pelo umbral. Achei melhor fazer, para melhor compreensão disso, trazer essa ilustração, esse desenho que está posto aqui, que faz parte do livro Cidade do Além, que ela foi escrita, essa obra foi escrita por Egorina Cunha, que é sobrinha de Eurípides Bassanufo, aquele grande benfeitor lá de Sacramento, Minas Gerais, que antecedeu seu trabalho, antecedeu o trabalho de Chico Xavier, esse benfeitor extraordinário. E Egorina Cunha, levada pelo seu guia espiritual, algumas vezes à colônia espiritual Nosso Lar, que fica situada acima da cidade do Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes e Itaperuna. Ela foi algumas vezes na companhia de Lúcio e ela ficou muito impressionada com as construções, com a beleza daquele lugar. E fez alguns desenhos muito bonitos pela sua facilidade que tinha, desenhando a planta de Nosso Lar, etc. Depois, pela aproximação da família dela com a de Chico Xavier, através de Eurípides, ela fez chegar até Chico esses apontamentos, esses desenhos que ela fez de Nosso Lar. E Chico, quando viu os desenhos, de pronto, Chico identificou, porque Chico era um visitador costumeiro a Nosso Lar na companhia de André Luiz, não é? Então, Chico atestou de pronto que, efetivamente, aqueles desenhos eram fidedignos, né? E estimulou-o a escrever esse livro maravilhoso, Cidade do Além, que também é subscrito pelo próprio Chico e pelo benfeitor André Luiz. E nesse livro, no final do livro, ele traz essa ilustração, que é muito interessante, esse desenho, mostrando que a Terra não só tem a crosta da Terra, ele é dividido em 6 camadas que superpõem a crosta da Terra. Mas quando eu fiz essa afirmação de que ninguém sai da Terra sem passar pelo umbral, eu poderia adicionar essa informação a uma outra. Ninguém encarna na Terra sem passar pelo umbral também. Por quê? Imagine se alguém, todos nós, quando voltamos da erraticidade, viemos de uma colônia espiritual, seja lá qual for, e todas as colônias espirituais ficam além do umbral. Então, para entrar, para reencarnar, passamos pelo umbral. Então, nos diz também André Luiz, no livro Nosso Lar, e também o livro Voltei, do irmão Jacó, que conta a história de Frederico Figner, né? Que existe uma estrada que dá acesso desde a Terra, a crosta, que dirige as colônias espirituais, que é utilizada pelos benfeitores para ter um acesso mais rápido à Terra, porque há toda uma proteção vibracional. E também, quando essas criaturas vão encarnar, não tem contato direto com as entidades infelizes, portanto, essa estrada tem esse propósito interessante. Então, eu trouxe a ilustração para a gente entender. Lembremos que essa faixa que eu estou mostrando aqui com o cursor é onde fica a crosta da Terra. Está vendo os mapas aqui, etc.? Esse aqui. Boa noite, Carana, tudo bem? Então, veja só, esse aqui é a crosta. Então, boa noite. Tudo bem, querida? Então, na crosta, ninguém sai da crosta sem passar pela região, pelo anel seguinte, ou seja, pela outra faixa vibracional, logo seguida, que é chamado de umbral grosso. Porque o que é umbral grosso e por que está vizinho aqui à crosta da Terra? Por uma questão muito singela. Porque nós somos um planeta de expiações e provas, não é? Portanto, as criaturas que estão encarnadas, nós, ou somos, não tem anjo por aqui, né? Ou seja, ou nós precisamos de prova, precisamos de aprender, e viemos aqui com esse propósito, ou vemos espiar. Espiar o quê? Graves erros do passado, crimes ou coisa do gênero. Então, só tem criaturas aqui que ainda têm um pensamento preponderante e mal. Essa que é a grande verdade, né? Ou seja, então, o umbral, que é exatamente a morada das entidades infelizes e os profundamente felizes, estão aqui vizinho à crosta da Terra, porque são atraídos pela nossa sintonia. Ou seja, a sintonia é tudo.
E as entidades infelizes são atraídas pelo nosso pensamento ainda preponderantemente infeliz, desarmonioso, desequilibrado, de ódio, ressentimento, etc. Por isso que os umbrais são exatamente aqui, o umbral grosso, é vizinho à crosta da Terra. Então, não tem como sair da Terra, desencarnar, sem passar por ele para poder ir a outras regiões. E eu afirmei, lá semana passada, e reafirmo agora, que ninguém fica no umbral, a não ser que tenha sintonia com essa região. Se eu tiver meu coração harmonizado, purificado, não tenho nenhuma razão para ficar no umbral. Nada me segura lá, porque eu não tenho sintonia pelo ambiente. Né? Por isso eu achei importante essa informação. O umbral também é uma série de divisões, André Luiz esclarece mais ou menos isso. Tem um umbral, digamos assim, entre aspas, mais light, tem um umbral intermediário que vai ser trabalhado neste livro aqui, nesse livro Obreiro da Vida Eterna, as missões serão nessa região, e tem um umbral grosso, ou umbral pesado, chamado também Legião das Trevas, que a Igreja Católica chama dos infernos, que é muito bem trabalhado lá no livro Ação e Reação, vamos estudar mais à frente. Né? Então, a terceira faixa, tem a primeira, melhor dizendo, que é do umbral grosso. A segunda são dessas instituições chamadas de moradias, que são as colônias espirituais que trabalham, que socorrem as entidades infelizes, que é uma quantidade gigantesca, que habitam essas regiões do umbral grosso. Então, essas colônias aqui chamadas de moradia, a gente viu muito bem, trabalhou muito bem quando estudamos o livro Os Mensageiros, onde vimos, por exemplo, que a cada 50 quilômetros ou tem uma colônia espiritual, ou tem um posto de socorro, primeiro para socorrer essa multidão de criaturas infelizes, em nome de Deus, é Deus assistindo o homem pelo homem. E também por uma questão de segurança dessas próprias colônias, porque o tempo todo é tentado assaltar essas colônias pelas entidades das trevas, que não desejam a luz presente. A terceira faixa é onde fica nosso lar. Ou seja, é a saída da região umbralina, uma região muito mais amena, com a energia já bastante diferente. Quanto mais próximo do umbral, mais energia pesada. Nós vimos isso que estudamos no nosso lar, quando estudamos, por exemplo, Os Mensageiros, né? Muito bem, que ele descreve muito bem essa região toda, né? Nosso lar. E depois tem a quarta faixa, que é dos espíritos, espírito ligado às artes em geral, à cultura e ciência, espíritos mais sensíveis, mais equilibrados e harmoniosos. A quinta faixa são os chamados espíritos que sublimaram os sentimentos. Eu imagino que deva habitar o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Passanufo, Bittencourt Sampaio e tantos outros benfeitores que temos notícia, né? A faixa seguinte, a sexta, onde fica a governança do planeta, ou seja, a última faixa, e depois da faixa da governança do planeta vem, e nós vimos aí essas constelações, que é a área externa, ou seja, depois da Terra, são a vizinhança da Terra, né? Contato com outras regiões. O importante a gente estabelecer é que nós temos muito pouca informação hoje na literatura espírita a respeito, só a terceira faixa a gente tem informação até nosso lado, daí para frente as informações são muito poucas. Ou seja, nós ainda temos muito pouca compreensão das 6 faixas da Terra. Imagina os mundos mais felizes que desejamos conhecer. Está muito distante, né? Então, eu trouxe essa ilustração para a gente compreender e a gente entender bem essa questão, essa afirmação que fiz semana passada. Ato contínuo, antes de começar o segundo capítulo, que é muito interessante, chamado No Santuário da Bênção, eu queria lembrar um pouquinho do primeiro capítulo, denominado Convite ao Bem. Rápidas palavras, para a gente não perder tempo, que é bastante longo esse capítulo. Então, no primeiro capítulo, André Luiz fora levado pelo benfeitor Jerônimo, que convidou André Luiz para fazer parte do seu grupo socorrista, que vai à Terra em socorro assim. Esse grupo de Jerônimo, André Luiz, a enfermeira Luciana e o padre Hipólito. Esse grupo de 4 companheiros vão fazer um trabalho de socorro e assistência a 5 irmãos que vão desencarnar na Terra, irmãos que têm méritos, por isso foram encaminhados pelos benfeitores maiorais e socorro essas criaturas, por mérito deles. Né? Então, antes deles comparecerem, aí a gente vê toda uma providência. Marcelo, tudo bem, meu irmão? E aí a gente vê toda... Boa noite. Que bom, boa noite. E a gente vê, então... há um cuidado, que o mundo espiritual, quanto mais evoluído, mais eles são criteriosos. A cada grupo que se destina à Terra, ou a crosta em assistência, ou às regiões de sofrimentos, eles passam por uma experiência importante, onde é tido uma fala de um benfeitor, um coordenador de tarefas naquela área, que tem toda uma experiência visando estimular e também esclarecer, porque essas regiões são de profundo sofrimento. Se o trabalhador inexperiente, e André Luiz será a primeira experiência dele na qualidade de participante de uma equipe como membro, se não tiver muito equilíbrio, pode não lograr êxito. Então, essa fala que houve lá no chamado Templo da Paz, que fica na região do Ministério do Auxílio,
não só a equipe coordenada por Jerônimo, mas várias equipes que iriam trabalhar, quer seja na crosta da terra, quer seja na região de sofrimento, nas regiões purgatoriais, passaram por uma palestra muito importante com um benfeitor chamado Albano Metelo, que era um espírito muito experiente, muito vivenciado nessas tarefas, tinha grandes experiências, e ele fez uma palestra memorável. Primeiro, desmistificando a ideia equivocada das religiões tradicionais, da história de céu e inferno, tendo a ideia de inferno como sendo aquele dos lugares de penas eternas, onde Deus ignora seus filhos, deixa jogados aos fogos dos infernos eternos, negando a bondade e a caridade de Deus, e mostrando também um céu equivocado, onde nesse céu as pessoas são egoístas, porque chegou lá, esses eleitos chegam lá e não se condói com a dor dos filhos de Deus que estão na situação de sofrimento. E ficam numa ociosidade total, ninguém faz nada. Então, isso nega a sabedoria de Deus não tem sentido Deus preparar espírito de tanta envergadura para não fazer nada, está na ociosidade. Então, ele, na fala dele, foi colocando isso. Não há lugar de ociosidade, e muito bem para egoísmo entre as instâncias elevadas. O egoísmo, Jesus dizia, ao contrário, que é sinônimo de um dos grandes cânceres da humanidade. Então, ele desmistifica isso. Não é isso. E ele traz uma fala muito interessante, eu acho muito bacana, dos grandes benfeitores, que eles tinham humildade de falar, por exemplo, seus defeitos de outrora. E ele, Albano Metelo, disse, olha, eu também, quando comecei minha jornada de redenção espiritual, também tenho essa visão equivocada e egoísta, sem pensar nos milhões de irmãos, filhos de Deus, que todos nós somos, que estão nas regiões purgatoriais de sofrimento. E certa noite, disse ele, estando eu naquelas regiões, vendo aquelas regiões, fiquei surpreso naquela região de sofrimento e dor e obscura. Grande luminosidade apareceu naquela região. Começou a descer seres sublimes, e eu perguntei a um deles, mas escuta, o que está acontecendo? Ele disse, meu irmão, hoje Jesus visita a região de sofrimento das trevas e dos umbrais, etc. Ou seja, o governador espiritual, o ser mais puro que veio, se preocupa muito com essas criaturas infelizes que estão ali. Estamos todos aqui para redimir, para trazer socorro, para trazer orientação, para trazer bálsamos a essas criaturas sofridas. E então Metelo caiu em si, na sua humildade. Poxa, como é que eu posso pensar em crescer com essa visão egoísta que eu não devo obrigação por questão de reciprocidade, de fraternidade? De ajudar. Então, ele conta isso até para estimular as criaturas que estão nesse processo, que vão ajudar os sofredores. Ele também diz com muita humildade, Metelo, que os próprios pais dele, na outra encarnação, estão naquela região de sofrimento e dor. E, ao final, ele mostra, lembra que esse livro é de 46, né? E ele diz que, naquela época, já tinha no mundo espiritual uma espécie de uma TV de alta definição, onde Metelo mostra as imagens dantescas das regiões de sofrimento purgatoriais, um ambiente esfumaçado, estranho, esquisito, com cataclismas, e cheio de criaturas monstruosas, de sofrimentos imensos, né? Chocantes, inclusive. Mas a finalidade era exatamente para aqueles trabalhadores que lá têm uma compreensão da dureza que é esses ambientes, e condoer seus corações, e enternecer seus corações para o trabalho. Maravilhoso o livro. Então, como, na verdade, ele fazia parte da preparação, vamos começar hoje, feita essa pequena digressão, o capítulo 2, chamado No Santuário da Bênção. E aí nos diz André Luiz assim, olha, na véspera da partida, está partida para onde? Ele com a equipe, comandando o Jerônimo, nesse que falei, na assistência aos 5 irmãos que iriam desencarnar na Terra. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo, que era o coordenador da equipe, conduzido ao Santuário da Bênção, que fica na região do Ministério do Auxílio, segundo ele, e receberiam naquele local a palavra de mentores iluminados, habitantes de outras regiões mais puras. Veja, gente, todas essas observações de parentes são minhas. Então, o que é que, na verdade, vige no mundo? É exatamente a ideia da família de Deus. É o princípio da fraternidade, onde os que mais têm ajudam os que menos têm. Os mais sábios ajudam os mais ignorantes. Essa é a ideia da fraternidade e da bondade de Deus, que nega a ideia, ou seja, radicalmente a ideia contrária daquele céu de ociosidade. Não. Então, diz ele o seguinte, que o santuário da bênção é o lugar em que as entidades venerandas de outros planos mais altos têm um contato direto com as colônias, porque, volto a dizer, lembra-se que Jesus falava que são muitas as moradas na casa do Pai? Então, as colônias espirituais mais elevadas ajudam as colônias espirituais que estão no processo mais embaixo de sofrimento. A gente viu isso lá, inclusive, nos Mensageiros, que a equipe do Nosso Lar ajudava as colônias que estavam lá próximas, colônias Moradia, por exemplo, que estão, Campos da Paz, que está lá na região, na segunda faixa de moradia. Então, isso, olha, o orientador não deseja partir quem? Jerônimo
Eles iam partir na missão sem ir lá no Santuário da Bênção. Por quê? Né? Eles, olha, o que fazia habitualmente, isso era um hábito. Imagine que não só era de Jerônimo, né? Porque antes de começar qualquer tarefa de assistência, todos iam lá beber nessa fonte fecunda, que nós sabemos que a oração é uma bênção de luz. Na hora que se vai, nós vemos sempre, nós vamos ver aqui nessa obra também. A cada vez que faz uma prece sentida, verdadeiramente sentida, criando essa conexão com Deus, há uma resposta, que é uma chuva de bênção, de luzes, que traz grandes benefícios. Então, molha, lava nosso espírito. Então, antes de partir para um trabalho de assistência às entidades felizes, Jerônimo, acredito que todos eles fazem a mesma coisa. Então, segundo ele, olha, à tardinha, quando estavam já preparando para viajar, comparecemos àquele lugar maravilhoso, era um salão imenso, vastíssimo, chamado o Santuário da Bênção, aquele lugar. Aí disse, olha, uma coisa me chamou muita atenção em São Luís eram os grandes aparelhos elétricos que existiam lá. Lembra que lá no Templo da Paz tinha também as grandes TVs onde ele mostrava as cenas de umbral? Lembrei-me que era 46, mas no mundo espiritual é sempre mais evoluído, lembrei-me disso. E ele achou muita atenção aparelhos modernos, elétricos, grandes, mas na frente nós vamos ver que esses aparelhos são utilizados para que haja a materialização desses seres sublimes provenientes de outras esferas mais elevadas. Naturalmente, com a ajuda do magneto e o ectoplasma das entidades presentes, que é o mesmo princípio das materializações. Nós estudamos isso lá no Missionário da Luz. Né? Aliás, já aquele aparelho para a gente se ligar nessa questão. Outra informação muito interessante que aquele lugar, o Santuário da Paz, o grupo que frequentava lá de cada vez não era um grupo longo, não era um grupo grande, não, porque a natureza dessas reuniões era muito reservadas. Ele disse, olha, o público que estava ali, a Assembleia, era muito seleta, ou seja, só espíritos que tinham um grau de maturidade espiritual bastante distinta, e não eram muitos. Aquela casa só comportava, por vez, no máximo 20 expedicionários, 20 trabalhadores que destinavam aos trabalhos de assistência deles. Pelas normas da casa, não podia ser um número acima disso. E por quê? Ele vai explicar aqui na frente. Olha, porque nesse lugar tem que cultuar o sentimento elevado. Portanto, não pode ser qualquer um que frequenta, não. E quanto mais reduzido for o grupo, mais fácil você trabalhar e conversar e explicar para manter um nível elevado de pensamento, de sentimento e de palavras, que são fundamentais para ter harmonia no local. Aí disse, naquele dia que ele estava lá, apenas 3 grupos que se destinavam a regiões inferiores estavam ali. Né? Era um grupo coordenado pela irmã Semprônia, que ia coordenar um grupo de 12 irmãos trabalhadores, que fariam um trabalho junto às crianças protegidas em asilo na terra, seja de orfanatos, etc., etc. Um outro grupo coordenado por Nicanor faria um trabalho importante junto a quem? Aos hospícios, aos loucos na terra, e a equipe de Jerônimo, que era Jerônimo, André Luiz, a enfermeira Luciana e o padre Hipólito. Ou seja, pela lógica, se a equipe de Simprônio tinha 12, a equipe de André Luiz e Jerônimo tinha 4, certamente Nicanor tiveram 4, formar 20 no total. Né? Ele começa a explicar. O coordenador daquela casa, que dirigia aquela casa, chamava-se Cornélio, era o diretor da instituição, e recebeu eles com muita cortesia, com muita lhaneza, com muito amor e tal, muita fidalguia e tal, e disse, olha, aí ele começou a falar para esse grupo de 20 pessoas que estavam lá, olha, no começo aqui da nossa instituição, ou seja, quando ela foi estabelecida, ou seja, o objetivo da casa é estabelecer a todos que nos visitam, visando receber esse banho de luz para fortalecer essas tarefas, né, diz ele, mas que aproveitar ao máximo aquele curto tempo que eles estavam ali, aproveitar ao máximo, já que o tempo era de uma prece, etc., mas aproveitar ao máximo para se fortalecer. Né? Eles só reunimos os conjuntos de serviço, eu achei muito interessante isso, o critério, né, estabelecido, por especializações, ou seja, nos dias que vêm grupos aqui, que só pode ser no máximo 20, como eu falei, destinado, por exemplo, ao trabalho na terra, na crosta, é só da crosta. No dia que vem os trabalhadores, os benfeitores que vão trabalhar nas regiões purgatoriais, de dor e sofrimento, nas trevas, só eles. Porque certamente as orientações a serem passadas são segmentadas. Os que vão trabalhar na crosta têm um tipo de orientação. Os que vão trabalhar nas regiões purgatoriais, e imagino até nas divisões da região do umbral das trevas, são diferentes. Por isso que há a necessidade de ser segmentado, para ter um melhor aproveitamento. Né? Ele também disse que a conversação, assim, ele disse, olha, só que quando chega aqui, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que a gente estabelece. Porque, segundo, olha, as palavras têm vida. Ou seja, e as palavras sempre falando, sempre pronunciadas com bem, com amor, com fraternidade, ele cria todas as condições
favoráveis para o propósito do serviço. Qual é o propósito do serviço? Lembra que ele falou que nesse local, no Santuário do Abenço, nós recebemos instrutores das esferas mais altas? Ou seja, são instrutores muito mais elevados que têm que encontrar as condições favoráveis a ele passar o trabalho, a desenvolver o trabalho. Lembramos também que as entidades mais venerandas, quando eles fazem a materialização, há um sofrimento. Nós vamos ver lá no livro, quando lemos o livro, estudamos o livro Ação-Reação, como é sofrível você vir de uma instância mais elevada para uma mais grosseira. Há um sofrimento do perispírito na região mais sofredora. Então, seria um absurdo, primeiro, de perda de tempo. E as entidades que vêm em nome da fraternidade, prestar um serviço, não encontrar as condições favoráveis. Por isso que, na verdade, esse cuidado todo é posto, né? Aí ele começou a dizer, Cornélio, olha, a conversação cria um ambiente que coopera, cria um ambiente de harmonia e de paz. E coopera como? Para que haja êxito no trabalho ou a negação, ou seja, é contrário se, na verdade, não for uma conversação elevada. E eu lembro muito daquela afirmação de Jesus, quando na casa de um fariseu, e eles tentando atentar contra Jesus, era uma tradição do povo hebreu sempre lavar as mãos antes de comer. E não botaram água para que Jesus não lavasse as mãos e eles censurarem, né? E aí alguém disse, mas como é que pode? Falando com os apóstolos de Jesus. Seu mestre comeu sem lavar as mãos, aí Jesus ouviu e disse, olha, meu amigo, o mal não é que entra pela boca, ou seja, não lavar as mãos, não é que Jesus não gostasse, não achasse adequado higienizar. Mas já que foi dado, o mal não é o que entra pela boca, o mal que sai da boca, porque vem do coração. Esse é o grande problema, ou seja, por isso que ele fala aqui, e que nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. O que falamos, né? Muito bem. Aí ele só, além disso, disse quem? Cornélio, o diretor da casa. Como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes que habitam os planos mais altos, das criaturas muito mais elevadas, que ajudam, que intuem, que mostram, que orientam a colônia, né? Não seria justo distrair a atenção, e sim consolidar a base espiritual. Ou seja, eles vêm trazer informações muito sublimes. E para que haja um bom aproveitamento, é importante que haja harmonia e equilíbrio no ambiente. Desequilibrado não teria proveito, ele não atingiria o objetivo e seria desrespeitoso com as criaturas que vêm em nome de Deus, em nome da fraternidade, das esferas mais elevadas, para passar conceitos e não ter as condições adequadas. Não seria um absurdo de ser, né? Não conseguiria o objetivo, né? E seria um desrespeito a esses guias da humanidade, dizer, né? Diz, olha, compreendendo a extensão das tarefas, porque fazer e o respeito, a extensão das tarefas a fazer e o respeito, devido àqueles que nos ajudam, ou seja, os benfeitores que vêm das ciências mais elevadas, de parecer que precisam sanar os velhos desequilíbrios, é preciso sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias, e muitas das vezes a gente, infelizmente, não ocupa bem o tempo que é precioso com conversações desequilibradas, né? Muitas vezes perturbadoras e dissolventes. E aí, lembre, se vocês lembram lá no livro O Missionário da Luz, quando ele falava sobre a questão das materializações, vira que, na verdade, lá André Luiz falava do tremendo incômodo e sofrimento, quase que o trabalho não acontecia, porque o trabalho, nós sabemos que o trabalho de materialização é um trabalho que envolve risco, inclusive, para o médium, que doa ectoplasma. E se não tiver equilíbrio, o trabalho pode correr risco. É um trabalho voltado para passar conceitos de alta envergadura espiritual. E quase o trabalho corria risco porque as entidades encarnadas presentes, mesmo no ambiente da casa espírita, tinham pensamentos, sentimentos infelizes, o que dava um trabalho imenso de espiritualidade para sanar essa dificuldade. É mais ou menos a mesma coisa que ele diz aqui. Toda ideia infeliz num ambiente como esse atrapalha, desequilibra. Aí ele diz assim, afirma, então, nosso amigo, diretor da casa, né? Cornélio, olha, aliás, o profeta não anunciou que a palavra dita, a palavra pronunciada, é maçã de ouro no cesto de prata? Olha que frase mais interessante. Essa frase foi dita pelo rei Salomão, que foi o terceiro rei dos hebreus, né? É considerado um rei sábio, que tem várias citações, inclusive no Velho Testamento, né? O que significa isso? Que nós devemos ter a compreensão de que o uso da palavra tem que ser adequada, porque uma palavra dita em desconformidade com o momento ou sem sensibilidade pode trazer um desastre imenso, né? Às vezes até ela é correta, mas dito no momento inadequado cria vários transtornos, dificuldades. Então devemos sempre pensar no que falamos, meus irmãos. Isso é muito importante, né? Sempre pensar no que falamos. Lembra qual é o perfil dos sábios? Os sábios não ouvem mais do que falam. Por isso, porque eles pensam muito do que vão dizer. Pensam muito do que vão dizer. Eu lembro muito,
As narrativas sobre Francisco Cândido Xavier, quem teve a felicidade e a alegria de conhecê-lo, de visitá-lo, eu tive lá, mas infelizmente na cidade dele, etc., lá em Pedro Leopoldo, etc., ele não estava mais, mas visitei a fazenda dele, visitei lá a casa dele, enfim, né? Mas uma alegria maravilhosa. Mas todos que visitavam Chico, por exemplo, as pessoas chegavam, faziam seu relato de dor e sofrimento, e Chico via, ouvia, às vezes não dizia absolutamente nada, chorava com aquelas pessoas, mas as pessoas saíam consoladas. E quando Chico, depois de ver aquele lamento que dizia alguma coisa, era no sentido de acolher, de consolar. Isso é sabedoria, por isso que ele fala aqui de que a palavra dita é a maçã de ouro no cesto de prata. Temos muito cuidado com o que falamos. Diz ele, se estamos, portanto, verdadeiros, interessados na elevação, e todos que buscam lá, né, o templo do Santuário da Bênção quer buscar renovar-se, transformar-se, constitui-se inalienável dever, uma obrigação, disse ele. O dever, o conhecimento exato do valor do tempo. O tempo é muito importante, porque lembremos que a reencarnação é um período de profundo reflexão, de aprendizado. Se a gente perde o tempo com futilidades, esse tempo não volta mais. Portanto, entender essas compreensões do tempo não bem utilizado será lamentado vindouramente, porque não aproveitamos bem esse tempo de ser utilizado no nosso processo de elevação e de ajudar também o próximo, né? Diz ele, o tempo, estimando-lhe ao tempo a preciosidade do lugar próprio, para que o verbo pronunciado, disse ele, é uma potência divina. A fala nossa é uma potência divina. As energias colocadas na fala, ela é muito apropriada, ela tem consequências muito importantes, tanto no sentido de soerguer, de equilibrar, de estimular ao bem, como de destruir. Por isso que ele fala que é uma potência divina, desde que bem utilizada, né? Ou seja, dizer que nós somos colaboradores do Pai de Deus, desde utilizado adequadamente. Ou seja, os grandes sábios falavam pouco, mas tinha grande significado em suas falas. Isso que ele está dizendo, chamando sempre a atenção que naquela casa, no Santuário da Bênção, temos que ter muito cuidado com o que falamos e com o que pensamos também, né? Diz ele, todos ficaram satisfeitos com o que viram, acharam demais razoável e construtivo aquele pensamento. A própria Simprônia, que condenava 12 irmãos que iam visitar e a escolher as crianças sofredoras nos abrigos, nos orfanatos, e pela primeira vez, ele faz essa expressão aqui, achou muito adequado e pertinentes essas informações. Disse mais, Cordélio continuou explicando, olha, como nós nos sentimos necessitados, como, na verdade, o Cornélio achou que todo aquele que estava ali havia necessidade de uma compreensão melhor sobre o uso da palavra, continuou falando. Mas só, é lamentável que tão escassa atenção, ou seja, é muito pouca atenção dada, disse ele, muito pouco por nós da crosta, nós não temos ainda uma compreensão de termos uma vigilância sobre o que pensamos e sobre o que falamos, disse ele. Infelizmente, disse ele, né? Isso é o poder do verbo. Nós da Terra não damos muito valor adequado para isso, né? Atualmente, não tão desmoralizada a palavra entre os homens. Ele disse, olha, o descrédito da palavra a nós é muito grande. Eu lembro, eu nasci no sertão, no interior, e aquelas criaturas antigas, eles tinham um cuidado muito grande com a palavra empenhada. Muitas das vezes, as palavras ditas por aqueles senhores respeitáveis eram muito mais importantes do que algo escrito. A palavra dele valia demais até, dizia muito isso. Mas, infelizmente, esse livro escrito em 46, já eles lamentavam naquela época, e ultimamente nem se fala, porque nós estamos no processo de transição, de essa grande luta das sombras, que não desejo que a luz atinja o apogeu, a felicidade, nesse processo de transição. Eles, hoje, então, a palavra tem um discreto total. Eu que estou dizendo, é fato. Basta ver aí, ligar a televisão. As falas dos políticos, as falas dos homens públicos, não tem um cuidado de dizer a verdade, ser verdadeiro. Então, hoje, e ele já alertava naquela época que, na verdade, o cuidado com a palavra é muito pouco, levado em consideração por nós encarnados, disse ele. Só, eu estou baseado nessas informações, diz ele, nas instituições mais respeitáveis do mundo, encarnado nós, e eu estou baseado em informações das autoridades espirituais, que nos dão essas informações, né? Que a metade do tempo dos homens, mesmo nas instituições mais respeitáveis, é utilizada inutilmente, com conversações ociosas e inoportunas. E basta a gente chegar, infelizmente, numa roda de conversa da juventude e pessoas até mais maduras, na praça ou num restaurante, e a gente vê que só fala-se futilidades, são conversas preconceituosas, discriminatórias, homofóbicas, e etc., infelizmente, misóginas, por aí vai, né? Infelizmente, o que retrata ainda o perfil das criaturas que habitam o planeta, né? Disse mais, isso está falando das instituições mais respeitáveis, imagina as outras, que ainda não têm esse cuidado, não despertaram ainda para. Se ele não se precata, não tem o cuidado, disse ele. Os irmãos de humanidade, nós encarnados,
que o verbo está criando imagens vivas. Gente, essa informação é muito importante. Eu falei de todas as oportunidades aqui para entender. Ele disse, olha, o verbo está criando imagens vivas. O que é que ele quer dizer com isso, gente? A nossa fala tem a capacidade de criar chamadas formas pensamentos. Eu expliquei outra vez sobre essa questão. As formas de pensamento, tudo que a gente fala, tudo que a gente reverbera, fala, coloca no mundo, ele tem a capacidade de formar. É importante que a gente entenda que todas as energias estão ao redor que a gente não consegue enxergar, mas são muito plásticas, são muito amoldáveis. E as palavras repetidas, quer seja no bem, quer seja no mal, vão criando módulos, formas. Eles chamam-se formas de pensamento. E essas formas de pensamento, elas vão se formando, de uma vez, não, mas se ela for repetida, aquilo é uma forma. E esta forma fica anexada à pessoa que está verbalizando isso. E se for no bem, se fala no bem, pensa no bem, trabalha no bem, essa forma de pensamento que está ao nosso lado. E ela será o instrumento da nossa ligação por em sintonia com as entidades do bem, venerandas, que eles, quando têm sintonia conosco, emitem suas energias benfazejas, passam para essa forma de pensamento e chegam até nós, beneficiando-nos. Mas o reverso é verdadeiro. Quando a gente só tem um pensamento, verbaliza sentimento infeliz, essas formas de pensamento estão lá postas, cheias de energia e sentimentos infelizes, e serão também utilizadas para as entidades infelizes que, por sintonia, utilizam essa forma de pensamento para nos infelicitar, para nos obsediar, etc, etc, etc. Então, porque quando ele fala que as imagens são vivas, o verbo está criando imagens vivas, são essas formas de pensamento. Tem muito cuidado. Ele diz, olha, que essas falas, esses verbos, que se desenvolvem no terreno da mente de cada um de nós. E são projetadas, criam forma, né? Produzindo consequências boas ou mais, se verbalizamos do bem ou do mal, né? Esta forma, pensamento, volto a dizer, ele não fala forma de pensamento, que já foi dito lá no anterior, ele deve repetir os mesmos conceitos. Eu acho inteligente mais a forma como ele escreve. Então, essas formas de pensamento, naturalmente, vivem e proliferam. Proliferam significa desenvolvem. Você começa a falar, essa imagem vai se formar, vai se desenvolvendo, como falei há pouco tempo. E considerando-se a inferioridade do desejo, normalmente as entidades infelizes que utilizam muitas entidades, o pensamento, o sentimento e a fala infeliz, esses desejam são as aspirações das criaturas humanas, né? E essas criações temporárias, né, têm sempre um sentimento destruidor, como falei há pouco tempo. Geram atritos formidáveis, disse ele, né? Só que são invisíveis. Nós não vemos, mas ele acontece. O mundo espiritual coloca. E uma coisa que eu lembrei demais, do maravilhoso livro Nosso Lar, para quem não leu, aconselho, de uma palestra formidável feita pela ministra veneranda de Nosso Lar, que ela, a ministra veneranda, para quem não lembra, para quem não conhece, é um dos espíritos mais sublimes, mais elevados que habitam o nosso lar. É um dos ministros do Ministério dos ministérios mais antigos do nosso lar, o Ministério da Regeneração, sábia, ela tem mais de 1 milhão de bônus horas a serviço da humanidade. Ela está há mais de 1000 anos, ela só habita o nosso lar porque está ajudando um grupo de entidades infelizes, familiares queridos dela, que estão na encarnação, na Terra. E ela está lá em auxílio a essas criaturas. Mas ela poderia habitar esferas muito mais elevadas. Só para ter uma ideia da grandeza dessa criatura, desse espírito nobre de escola, ela é o segundo espírito mais elevado do nosso lar, e só ela e o governador do nosso lar tiveram pessoalmente com Jesus de Nazaré suas resplandecências. Imagina a grandeza desse espírito, né? Então, no capítulo de Nosso Lar, no capítulo 37, chamado A Preleção da Ministra, ela faz uma fala espetacular, falando sobre a questão do sentimento, do pensamento, falando coisas maravilhosas que eu aconselho, quem não leu, dê uma lida que vale muito a pena. Ela diz mais ou menos assim, não vou ler, não tem tempo. Ela diz que o pensamento é a linguagem universal. Todos nós, por pensamento, nos comunicamos. Os pensamentos reverberam. Aí ela diz assim, ó, o pensamento é força viva. A ideia das formas de pensamento, né? Força viva, em toda parte. É a atmosfera criadora em que envolve o Pai e os filhos, Deus e os seus filhos, todos nós, né? A causa e os efeitos desse pensamento, disse ela, no lar universal. Nele, no pensamento, transformam-se os homens em anjos que cultuam o pensamento, o sentimento e verbalizam. Porque o que é o pensamento, senão? O que é a fala, senão? Nós falamos o que pensamos, não é verdade? Então, a materialização do pensamento é na fala, por exemplo. Né? Então, olha, nele, no pensamento, transformam-se os homens em anjos que pensam primeiro no campo do bem, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Veja,
a importância da palavra, a importância do sentimento, do pensamento puro, reto ou infeliz. Cria essas formas de pensamento com graves repercussões. Então, aconselho quem não leu o capítulo 37 do nosso lado, dê uma lida. É muito instrutivo e muito bom. Muito bem. Notam no interesse, Cornélio fala sobre essas informações, né? Quando ele dizendo, toda conversação, toda, não é uma, toda conversação prepara acontecimentos, ou seja, se é levada, acontecimento do bem, né? De conformidade com a sua natureza, no bem ou no mal, né? Disse ele, dentre as leis vibratórias que vigem no universo, né? Que estão em todos os lados, segundo todo lado, é força a fala, a conversação, é força indireta de estranho e vigoroso poder, como diz a ministra Miranda, de elevar e transformar e renovar o homem ou de ter contato por sintonia com as entidades infelizes. Por isso, que sempre você pensa, sente, planeja e verbaliza ações, o sentimento do campo do bem, você cria por sintonia o contato com as entidades venerandas. E se, na verdade, essa conversa é inferior, infeliz, harmoniosa e criminosa, com as entidades infelizes. Então, eleva-se ou decaindo em regiões infelizes, dependendo desse contato. Então, a palavra tem um poder imenso, dizendo, induzindo sempre aos objetivos velados. Você nem demonstra qual é o objetivo, mas pelas conversas vai criando todas as condições de que ele assuma a direção. Volta àquela frase cérebro de Jesus. Por isso, que aquilo que a gente fala tem grande repercussão, porque vem do coração. Sai da boca, vem do coração, como diz Jesus. Entregando-se, encarregado de assumir a chefia dessa casa, quando ele, Cornélio, foi convidado para assumir o santuário da bênção, disse ele, trouxe instruções dos maiorais da governança do nosso lar para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos, infelizes, as formas de pensamento felizes, que não fossem jubilosas na bênção de Deus, específico. Ele quer dizer, então, e aí mostra que, na verdade, a transição não só acontece aqui, gente. Em todos os lugares do universo, a transição acontece. Lá no Santuário da Bênção, também, anteriormente, não se tinha tanto esse cuidado. E quando ele assumiu, veio com as recomendações para se mudar completamente isso, diz ele. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, que teve todo o apoio e sempre dá, temos conseguido, disse ele, esse intuito, né? De que os nossos mentores dos mais altos, de mais altos, se fazem sentir. Ou seja, fora estabelecida essa providência para que, na verdade, quanto mais harmonioso seja as entidades, crie as condições para que as formas de pensamento positivos, que nós sabemos, né? Para que essas formas de pensamento positivo recebam o sentimento e o pensamento das entidades venerandas e possam atingir o coração de cada um daqueles que vão visitar. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, feche. Muito bem, continuando. Dizer, a ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessório para se adaptarem, de algum modo, a nossas necessidades de edificação comum. Ou seja, se for criada alguma dificuldade, todo esse manancial de bênção, de informações trazidas pela espiritualidade superior nessas visitas, não atingirão o contento, porque haverá dificuldades, criará dificuldades, né? Ele diz, olha, fez essa recomendação, o narrador, né? E todos acharam importante demais o que ele falou, né? Aí disse, olha, encetando o nosso trabalho, disse ele, modesto, experimentamos reações. E quando ele chegou, que começou a implantar esse processo, houve reações, disse ele, né? Apreciáveis. Procurava-se, até ele assumir e ter essa orientação, se procuravam o santuário da bênção, pessoas sem qualquer preparação íntima. Ou seja, criava dificuldades, né? Nossos amigos, disse ele, prosseguiam, repetindo o cenário da crosta, ou seja, as entidades chegavam lá com os mesmos pensamentos daqui, pensamentos infelizes, harmoniosos, e criavam uma série de dificuldades, dificultando que as energias sublimes e os ensinamentos trazidos pela entidade das venerandas não atingissem o objetivo de si, né? Em que os devotos procuravam o templo como os negociantes buscam o mercado. Ou seja, você vai ao mercado e não tem a preocupação. Qual é a preocupação que você procura o mercado, né, de comprar e vender? Alguém disse, deveria ministrar naquele lugar dons espirituais, se não vender. E aí uma crítica a fazer mais embaixo às pessoas que tentam negociar com Deus, como se fosse possível, através das promessas. Por exemplo, Deus, se eu fizer isso, se eu fizer assim, o Senhor me dá isso de volta. Não funciona assim, gente. Porque, na verdade, o processo de elevação espiritual é uma conquista de cada espírito. Só deviam administrar bens espirituais. Como quem dirige um armazém de vantagem, as pessoas procuravam isso. Fáceis. Algumas pessoas achavam que, na verdade, o processo evolutivo isso acontece de uma forma fácil.
como se negociasse com Deus, aí dizendo, né? Desde o primeiro dia que ele assumiu o Santuário da Bênção, ele diz, porém, amparado pela delegação de competência dos maiorais, né, disse ele, cultuamos, então, uma reverência a Deus, o Senhor, a Jesus, enfim, e a necessidade de limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar subornar a divindade com falaciosas promessas. Promessa, com todo respeito aos que fazem, não é adequado. Ninguém negocia com Deus, gente. As bênçãos que recebemos são méritos pelo nosso processo evolutivo. Não é, ninguém compra. É a mesma ideia das orações pagas. Não funciona, né? Não é uma coisa que funcione adequadamente, né? E quando sentimos, disse ele, que as lições foram finas nessa fase de adaptação de transição, né? Disse ele, iniciamos a aplicação das medidas retificadoras de transformação. Quais? Aquelas que só podia visitar 20 pessoas de cada vez, especificações quem ia trabalhar na terra ou na crosta, especificando, porque as ideias, as orientações são diferentes, né? Vê com eu achei interessante demais essa providência. Colocamos registros vibratórios, foram instalados no lugar. Ou seja, se você pensa, ou age, ou sente diferente, esse registro vibratório, imediatamente, eles denunciarão. Olha que coisa interessante. Assinalando a natureza das palavras ditas, pela pureza ou não. Daí, disse ele, foi um fato muito fácil identificar os infratores e barrá-los. Barrar o quê? A câmara de iluminação que fica no Santuário da Prece. Vocês vão receber aquele banho de luz. Ou seja, as pessoas que não estão em condições de desequilíbrio não têm acesso à câmara de iluminação, que é onde as entidades venerandas se materializam. Olha que coisa interessante. Identificador, registro vibratório para identificar quem está ou não com sentimento elevado. Achei maravilhoso isso, né? Observando talvez que algum de nós, olha que informação interessante, observando, Cornélio, o diretor, que algum de nós fazíamos certas considerações mentais que não eram tão elevadas, ele disse, olha, cremos, disse Cornélio, desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos, ou seja, se você não tiver o pensamento limpo, se policie, porque senão não vão entrar na cama da prece, né? Porque quem busca de sua casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou de maldição, disse ele. Compreendendo essa indireta dada por Cornélio, todos ficaram calados, os indiretos se calaram e tal, e procuraram se restabelecer, né? Resguardando a mente. Resguardando a mente dos sentimentos velhos, da sugestão de mal, disse ele. Essa alerta de André Luiz é importante não só para o ensinamento que recebeu no mundo espiritual, mas que a gente também tenha essa compreensão e aproveite melhor o tempo e cultue os sentimentos e os pensamentos iluminativos. Porque isso é muito importante. Porque isso é que nos alertará, diz-me com quem andas que eu direi quem é. Essa frase é conhecida, né? Ou seja, se eu tenho sentimentos nobres, pensamentos edificantes e projetos elevados, atrairei para mim as entidades venerandas por sintonia. O reverso também é verdadeiro. Se eu penso, planejo e planejo mal, virão também para atender o meu desejo, a entidade das sombras, né? Desejando facilitar a expansão da alegria, disse ele, Cornélio apontou para um grande relógio que estava lá no Santuário da Bênção, que tinha um formato de olho humano bem grande, para dizer, olha, eu estou de olho em vocês, essa era a ideia, né? Ele disse, olha, hoje, disse Cornélio, teremos a presença, foi notificada há vários dias, da visita de um mensageiro de alta hierarquia espiritual, das resplandecências alturas, que virá à casa hoje à noite, né? À tarde, dizemos ele. Contudo, antes dessa visita extraordinária, né, ainda temos algum tempo, disse ele, né? Considerando o preço de amor que nós devemos aos orientadores do plano espiritual, né, nós devemos ter cuidado com o que pensamos, vigiar nossos pensamentos, quer dizer isso, né? Terminada essa fala inicial para as 20 pessoas que estavam ali, ele convocou os três encarregados. Quais? Semprônia, que é carregada de atender as crianças nos orfanatos, né? Nicanor, encarregado da equipe que os hospícios, os loucos, e Jerônimo, que era o grupo de André Luiz que assistia às 5 entidades que estavam para desencarnar, que tinha méritos, né? Ele, então, dirigiu um grupo todo. Passou a dirigir-se. Sim, ele passou a conversar, chamou os 3 orientadores para uma conversa particular, muito possivelmente para prepará-los em especial para a conversa que aconteceria, e que recomendou o grupo que tivesse conversações amigas, aproveitasse aquele tempo, né? Para ter conversas edificantes, etc. Então, André Luiz, desejoso de ter informações mais adequadas sobre
a questão da psicologia, as interferências, como se dá a psicologia às doenças psicológicas, pediu a um membro da equipe dele, chamado de Padre Hipólito, um padre efetivamente, que apresentasse ele a um assistente de Barcelos. Barcelos fazia parte da equipe de Nicanor, que fazia assistência aos asilos de louco, né? E era uma criatura muito especializada, fora na Terra professor da área de psicologia, de psiquiatria, um homem, quando esteve na Terra, estudou muito a psiquiatria sob o novo prisma de Freud, etc., né? Então, o André Luiz entabulou uma conversa muito interessante para André Luiz e certamente para nós, que estava preparando o livro, e a ideia era passar para nós essas informações, não tenho dúvida disso. Então, quando ele se apresentou aí, Barcelos perguntou: escuta, é a primeira vez que você integra uma expedição socorrista na Terra? Ele disse: é a primeira vez, sim. Eu já tive outras vezes, disse ele, em missão de auxílio, mas não como membro, mas como estudante, né? Com reduzidas possibilidades de cooperação. Lembra que lá no livro Os Mensageiros ele foi com Aniceto e com Vicente, né? O Rio de Janeiro, trabalhar e tal, mas ele era estudante no curso de Mensageiros, lembra? Ou então com Alexandre, quando ele, no livro Os Missionários da Luz, quando ele comparecia para receber as orientações de Alexandre sobre os vastíssimos trabalhos realizados nas casas espíritas. Foi estudado, foi objeto de estudo no livro passado, certo? Agora, porém, o assistente Jerônimo me convocou para esse trabalho. Eu fiquei felicíssimo, muito alegre com o concurso, e é a primeira vez, então, que eu participarei de uma expedição socorrista, disse ele. Ele disse que, quando dito isso, Barcelos ficou satisfeito, feliz, né? Mas disse que também ficou um pouco surpreso. E ele não explica por que é surpreso, mas eu imagino. Porque imagino que André Luiz, pelo pouco tempo que estava na erraticidade, não era muito tempo assim, já ter crescido, ter evoluído, ter chegado. Eu acho essa surpresa nesse aspecto. Ficou feliz ao mesmo tempo surpreso. Eu deduzo que seja isso, né? Aí, então, ele disse: olha, o trabalho beneficia sempre. Por que o trabalho beneficia sempre? Porque sempre, gente, quem vai desenvolver o trabalho, alguém, somos o beneficiário de alguém, o bem passa primeiro por nós. Nós somos o grande beneficiário. Recebemos orientações, informações, e o bem passa por nós. Quando você vai aplicar um passe em alguém, as energias magnéticas passam por você, que a espiritualidade coloca, e chega até alguém. Você é o maior beneficiário desse processo todo, né? Interessado em seus informes de Barcelos, ele então perguntou: mas escuta, disse ele, seguindo expedições de socorro como aprendiz, André Luiz dizendo, tive a possibilidade de visitar por várias vezes, duas vezes, melhor dizendo, mais de uma vez, dois antigos sanatórios, dois hospícios de alienados, disse ele, no meu país, disse ele. E vi que a extensão dos trabalhos reservados aos servos, imagino que mais os espíritos, mas também os encarnados, nessas casas de purificação e dor. Quer dizer, os trabalhos são muito grandes, ele dizendo. As atividades de enfermagem, disse ele, aí são, a meu ver, das mais meritórias, ou seja, você precisa ter muita paciência, muito amor, muita renúncia para desenvolver um trabalho com essas criaturas infelizes. E André Luiz perguntando a Barcelos, inegavelmente, disse ele, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Ou seja, se a redenção humana pressupõe que boa parte das loucuras são criaturas que estão no processo de expiação, em princípio, dadas as provações tão rudes, né? Imagino que sejam essas. Ele vai ter um terceiro detalhe sobre isso. Olha, tem um motivo, disse ele, para consagrar na medicina espiritual, disse ele. Assegurando, assim, é seguro, disse Barcelos André Luiz, que dificilmente encontraremos noutra área, noutra parte, tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos como nessa área da psiquiatria, junto à loucura. São quadros dantescos, complexos, e eu começo a traçar detalhes sobre isso. Aí André Luiz me escuta: mas você tem obtido muitos conhecimentos, muitos frutos decorrente desse seu esforço? Ele disse: sim, disse Barcelos. Venham arquivando confortadoras lições. E aprendido muito, disse ele. Nesse sentido, concluindo, disse ele, em conclusão, que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias psíquicas, as loucuras, são de ordem mental e que derivam do desequilíbrio da alma. Desequilíbrio da alma. Desequilíbrio da alma. Lembra aquela máxima de André Luiz fala que as doenças do corpo nada mais são que a revelação da doença da alma doente. Aquela velha história de que mente sã, corpo são? Muito bem. Alma desequilibrada, mente desequilibrada, reverbera as doenças, replicam no corpo de carne, né? Aí ele está longe, disse Barcelos, longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer essa multidão de sofredores, né?
eficazmente aos encarcerados nas cadeias de obsessões terríveis e amargurosas. Então, está dizendo que a grande esmagadora doença, as loucuras são derivadas das doenças dos processos obsessivos. E ele diz que há muito poucos trabalhadores na Terra, na época, e também espiritual, nesse grande campo de trabalho. Por quê? Porque na Terra os processos obsessivos são dramáticos, pela quantidade de criaturas que estão expiando provas rudes pelo grande mal cometido no passado, nos crimes, etc, etc. Aí disse, é tão grande, disse Barcelos, a quantidade de doentes nesse particular, de loucura, né? Que não sobra outro recurso além da resignação. Se resignar e trabalhar. Porque, segundo eles, há uma necessidade muito maior de trabalhadores dos dois lados. Continuamos desse modo de ser ele atender superficialmente, porque, infelizmente, não tem como atender a todos de forma adequada. E esperando a providência divina, ou seja, e nós sabemos que isso, no decurso do tempo, Deus sempre encaminha a providência, mas é um processo, né? As transições acontecem assim. Seja, nos casos de perseguição sistemática de entidades vingativas e cruéis, desencarnados, obsessões, subjugações, do nosso plano invisível, seus desencarnados, as percepções do homem vulgar, temos, invariavelmente, uma tragédia iniciada no presente, ou seja, a presente encarnação, com a imprevidência dos interessados, ou seja, os grandes males que cometemos, pode acontecer obsessões decorrente dessa encarnação. Se eu cometi crimes, etc, etc, alguém que desencarna um familiar, alguém que ama, pode vir me auxiliar, isso é possível. Mas que a grande maioria esmagadora vem do pretérito. Próximo, se deu outra encarnação, ou remoto, e muito antes, encarnações outras, através de pesados compromissos, pesados crimes, pesados equívocos, pesadas injustiças cometidas no passado, que a turma vem tirar contas conosco, que nós somos devedores dele. Né? Então, olha, diz ele, Marcelo, se os psiquiatras modernos, ou seja, encarnados, disse ele, penetrassem o segredo de semelhantes fatos, ou seja, que quase todos os problemas de loucura são derivados de processos reencarnatórios passados, iniciariam a aplicação de nova terapêutica, de novo tratamento à base de sentimento cristão, de amor, fraternidade, etc., né? Antes de qualquer recurso de hormonoterapia e de eletricidade. Lembra que a época que esse livro foi escrito, as terapias eram terríveis nos manicômios judiciais, nos manicômios da vida, nos hospícios, né? Muitos eram tratados com choques elétricos, muitos eram feitos lobotomia, cirurgias complexas, muitos apanhavam, eram segregados, presos, não saíram nunca mais desse lugar, né? Morriam ali, abandonados, né? Era dantesco o tratamento desumano que se tinha, né? Ele disse, e nós sabemos que sempre que a gente do amor, uma terapia à base do amor, da fraternidade, do entendimento, da compreensão, se o problema, na verdade, é de origem espiritual, os processos obsessivos graves, nós temos que soerguer essa criatura, fortalecê-lo, porque equilibrado com amor e com fraternidade, ele começa a se educar. E se educando, começa a se reformar espiritualmente. E se reformando, se melhorando, ele vai gradativamente ajudando a educar também o obsessor. É importante essas compreensões, né? Recordei o serviço de assistência aos obsidiados, que acompanharam atentamente a do André Luiz, que algumas vezes assistiu. Examinei alguns torturados pelas obsessões de possessão. É um processo muito mais grave, em que, na verdade, o obsessor domina, tem uma posse completa do obsidiado, e o pensamento, o sentimento que prepondera dele. Né? Que impressionado, disse André Luiz, sobremaneira, pela quase completa ligação mental entre os verdugos, ou seja, entre os obsessores e as vítimas. É tão impressionante que, às vezes, André Luiz não tem nem condições de se retirar no trabalho, disse André Luiz. Tanto dos mensageiros como dos missionários da luz, do trabalho aos obsidiados, no livro ele trata disso. Que se fosse retirado de imediato, a criatura obsidiada faleceria, porque o contato era muito próximo um com o outro. Tem que ser um trabalho gradativo de educação. Ou seja, é importante entender isso. Barcelos esboçou significativo gesto e acentuou: é a terrível história viva dos crimes cometidos. E aí eu lembrei de um relato muito interessante que André Luiz fez no livro Os Mensageiros, em que ele visita uma colônia, um campo, um posto de socorro chamado Mansão Paz, que fica na região umbralina, grossa, ali na região Moradico, mostrei no mapa, né? E eu fui impressionado num grupo no acampamento que tinha cerca de 3 quilômetros com criaturas com feições cadavéricas e dormindo, gesticulando, coisa terrível. E ele foi examinar a pedido de Aniceto, aquela criatura, com sua percepção de ver, e olhou na tela mental de Ana.
e via toda a trajetória dela, que perseguiu e matou cruelmente um ex-companheiro, de forma cruel, desumana, etc, etc, etc. Então, quando ele fala aqui que as obsessões é a terrível história viva dos crimes cometidos, porque está na mente dele, não consegue se desvencilhar. A criatura, quando desencarna, com a mente cheia de remorsos, quando ele fala que os crimes cometidos em movimento permanente, é que aquilo está o tempo todo na tela mental, passando o tempo todo. O sofrimento é imenso por isso. O desespero é imenso, porque a pessoa se sente culpada. E a mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos. Por isso que a gente roga ao Pai, depois de tanto sofrer, a possibilidade de reencarnar de novo, para nos apaziguarmos com aquele que cometemos o mal. Ou seja, transformar as alianças de ódio em aliança de amor, né? O zelo de ódio em aliança de amor. Essa é a grande bondade de Deus, o instrumento da reencarnação. Então, Marcelo disse, olha, é a história viva dos crimes cometidos. Esses grandes problemas graves, os problemas de loucura, disse ele. Os cúmplices, e ele fala uma história muito interessante, se alguém comete um crime, o que comete, e tem um cúmplice, alguém que participou indiretamente com ele nesse processo, olha aqui, os cúmplices e personagem desse drama, ou seja, que cometeu, que participou desse processo, silencioso, e muitas vezes ignorado por outros homens, ou seja, quer dizer o seguinte, que você cometeu um crime, você pode até driblar a justiça da terra, mas de Deus, não. E de Deus cobra através da sua mente culpada, quer dizer isso. Então, está dizendo o seguinte, se você participa com um crime contra as pessoas, e a humanidade nunca descobriu isso, nunca será punido. Mas a sua mente culpada, ele diz, olha, os cúmplices, os comparsas, os que cometeram o crime, né? Disse ele, os comparsas, antecedendo ele, os comparsas, o caminho da morte, quando desencarnam os comparsas, voltam amedrontados ao convívio com os seus, do convívio dos seus, em face das sinistras consequências. O que quer dizer com isso, gente? Está dizendo que os cúmplices, é que eu pulei aqui um pouquinho, os cúmplices que cometeram um crime, junto àqueles outros que estavam ao redor, que participaram e viram, são cúmplices e comparsas, né? Os comparsas e os cúmplices que cometeram o crime, os comparsas, quando desencarna, mesmo que a justiça não tenha estabelecido quem são culpados e tenham respondido por isso, eles voltam aos comparsas, aqueles que têm um segredo, o mesmo, se juntam a eles, amedrontados e desejam o mesmo convívio com ele, porque tem o quê? Em face das sinistras consequências, quer dizer, as consequências que você comete um crime grave, quando o cara desencarna, vai notar a sua consciência culpada, que está tudo lá. E ele volta para próximo dos seus comparsas, né? Aí diz, olha, que antecede o caminho do compasso, tornam amedrontados o convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defronta além do túmulo. Quando ele desencarna, vê que tudo aquilo está lá vivo e voltam aos seus comparsas, se agarram com eles, agarram-se indistintamente. A organização magnética, ao perispírito, dos companheiros encarnados, ainda na crosta, viciando os centros de força. O que são os centros de força, gente? São nossos chakras, onde há toda a distribuição das energias pelo corpo, comandados pela glândula pineal. Nós estudamos isso lá no livro Missionário da Luz, né? Que comanda todo o corpo através da mente, né? Então, esse centro de força se distribui para todo o corpo. Eles desequilibrados causam sérias doenças, né? E lembra que os centros de força, ou chakras, são do corpo perispiritual, que tem os plexos, que são as mesmas áreas no corpo de carne, né? Por isso que as doenças do corpo reverberam na doença, a doença da alma reverbera no corpo. Por quê? Se tiver desequilibrado o meu centro de força, desequilibrado faz adoecer o correspondente no corpo de carne. A doença do corpo reverbera do espírito reverbera na alma. Muito bem, viciado no centro de força, relaxando-lhe os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus, da vida. Você vai matando a criatura devagarinho, porque tem sede, eles têm sede das mesmas companhias junto aos quais lançaram em pleno abismo. Ou seja, eles foram comparsas e cúmplices de crimes juntos, e eles voltam. Nós estudamos a história do vampirismo, estudamos, sim, no Missionário da Luz. O vampirismo é isso. Muitas das vezes o vampiro ou a criatura infeliz não se aproxima do outro, não por ódio, por raiva, diferente das obsessões, não. Porque eles têm os mesmos vícios, gostam das mesmas coisas, e ele começa a sugar as energias, o tônus vital, do corpo daquela criatura, do corpo da vítima que é vampirizado, né? Nós estudamos isso com um detalhe lá no outro livro. Exibe sempre quadros tristes e escuros de sede, onde se destaca a piedade das almas redimidas, os filhos de Deus, que vêm em nome de Deus socorrê-lo, né? Que tornam do alto, pelo processo de intercessão, interceder por, e socorro urgente, né?
Veja que coisa interessante, né? Está dizendo que os compassos voltam a se juntar, esse processo se juntam nas dores dos que eles combinaram, né? E são as entidades que ninguém fica desassistido por Deus, ninguém, absolutamente, voltam para ajudar. Entretanto, disse ele, observo na atualidade, disse Barcelos, especialmente outro campo, alusivo ao assunto, disse ele. Antes da minha volta ao plano espiritual, antes de desencarnar, faminto por novas informações. Lembra que ele foi psiquiatra, ele foi professor, etc, etc, etc. Referente ao psiquismo e da personalidade humana, disse ele, examinei atento a doutrina de Freud. Freud, né? Sigmund Freud, né? Impressionado com as vibrações, variações psicológicas, disse ele, sob minha observação direta, disse ele, e apaixonado pela solução dos problemas, dos profundos enigmas da alma, disse ele, né? Terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo, ou seja, muito abrangente de informações para diagnosticar a doença. Ele está dizendo isso. Só. Todavia, por mais que eu estudasse, disse ele, a prodigiosa coleção de Freud, dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas. O que acarreta essas doenças? Só descobriu o efeito. Os problemas, a loucura, o sofrimento, etc, etc, né? Discípulo do professor de Freiberg, que era Freud, somente aqui, quando desencarnou, disse ele, que veio a conhecer os elos. De onde vêm as causas, disse ele? Que faltam o quê? Aos estudos de Freud, a doutrina de Freud, disse ele, que faltam. Qual? As origens das psicoses, das doenças, dos equilíbrios, né? São diversas. Segundo ele, os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, em desequilíbrios, crimes sexuais, por aí vai, a dimensão do subconsciente. A dimensão subconsciente do purão, vamos explicar um pouquinho sobre isso agora, não constitui fatores adquiridos, em princípio, aqui, no curto espaço de uma existência, não, terrestre. E sim, característicos da personalidade egressa que vem das experiências transatas ou passadas, né? Então, ele está nos dizendo que está no subconsciente ou inconsciente, são exatamente o porão cheio de reminiscências. Porque, gente, o que é que somos nós, se não a somatória de todas as encarnações passadas? Somos criados sendo ignorantes, mas hoje nós somos a somatória de tudo, ou seja, todos os desatinos, os erros, os crimes que cometemos, está lá registrado no purão, que é o inconsciente. E aí eu queria trazer a consideração de vocês as informações trazidas nessa magistral obra de André Luiz, Estamos Estudando o Futuro, No Mundo Maior. Essa obra maravilhosa que fala de um assunto muito interessante no que diz respeito a isso. Ele fala do cérebro triuno. E esse assunto trazido aqui rendeu uma obra maravilhosa aqui de Décio Iandoli e o Vênia, chamado Cérebro Triuno. Eles miúnam-se esse assunto. Um livro grosso e tal, mas muito interessante. Bom, mas o que André Luiz está dizendo? Que nosso cérebro é como se fosse um edifício de 3 andares. Olha que informação interessante. 3 andares. No edifício, no apartamento de baixo, no térreo, fica o inconsciente, ou a subconsciência. E lá nada mais é de que o baú purão de todas as experiências que tivemos no passado. Todos, crimes cometidos, injustiça, desequilíbrio, etc, etc, etc. No andar do meio é a existência atual, que chama de consciente, é o hoje, em que buscamos renovar, buscamos nos transformar. Tem alguém com o microfone aberto? Alguém com o microfone aberto aí, por favor. O consciente é o hoje, em que buscamos nos renovar, fazer nossa reforma íntima, nos transformar esses sentimentos infelizes que estão lá no purão, no inconsciente. E para isso, para transformar esse inconsciente, nós vamos buscar as luzes, as informações, os subsídios que estão no superconsciente, que são as informações, que são as informações das entidades venerandas, dos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, que buscam intuir-nos pelas boas intuições para nos transformarmos gradativamente. Faz nossa reforma íntima. Porque na hora que nós nos educamos, nos transformamos, nós vamos o quê? Nos perdoando, perdoar os outros, e vamos gradativamente, digamos assim, resolvendo os problemas que estão armazenados no purão de baixo. Por isso a importância do perdão, do amor, da caridade, da fraternidade. Quando você eleva seu sentimento, eleva seu coração, você passa a ter a intercessão, você passa a ter a sintonia com as entidades venerandas. Começa a trabalhar a sua mente, estimular você a se renovar. O que é o Evangelho de Jesus, se não é esse material didático mais fenomenal da transformação do coração do homem? Toda a obra de Jesus nos concita a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a fraternidade, etc., a caridade. É isso que nos diz. Então, se na verdade você busca na encarnação atual, na consciência, que é a oportunidade que Deus nos dá para a gente se sublimar,
para a gente transformar o zelo de ódio que estão lá no porão em aliança de amor, se você se transforma, se você se educa, você vai gradativamente, não só se perdoando pelos seus males do passado, perdoando também os outros. Você vai resolvendo os problemas que estão lá embaixo, das criaturas que você tem sentimento. Mas quando você não se perdoa, quando você se culpa, quando vê um complexo de remorso imenso na cabeça da gente, nós puxamos os crimes que cometemos no passado, que está armazenado no nosso caninho da alma, no porão, no baú, lá de baixo. E esse sentimento de culpa nos faz um imenso mal, esse remorso, e cria as condições para que aconteça o processo obsessivo. Ou seja, essa brecha criada faz com que as entidades que prejudicamos no passado venham e colocam a tomadinha. E o que é obsessão se não essa tomada? As entidades começam a colocar, nos induzir a sintonia com a sintonia com o mal, até chegar à subjugação a coisas graves. Né? Então, é isso que está me dizendo. Então, segundo ele, a subconsciência ou inconsciente é, de fato, o porão onde estão armazenados todo esse sentimento. Essa é a ideia do cérebro triuno de André Luiz, que é magistral, belíssima, que está no livro No Mundo Maior, e também tem uma obra sobre isso. Então, isso, olha, é o porão dilatado de nossas lembranças do passado, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências do que fizemos de errado lá atrás, que eles não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada do tempo da agora, do aparelhamento físico. Vocês vão buscar lá. E também André Luiz nos diz que esses três andares se interrelacionam, eles têm contato com o outro. Se eu tenho um sentimento, um pensamento do bem, etc., etc., eu vou gradativamente me melhorando, me trabalhando e equaciono os problemas que estão embaixo. Por isso que tem a ligação. E, para isso, eu busco a inspiração do superconsciente, das entidades venerandas, das entidades iluminadas, que eu vou me elevando meu sentimento, vou tendo conexão com eles. Essa transformação, a chamada reforma íntima. Né? Olha que coisa interessante. Muito bem. Continua dizendo, representa esse porão, a estratificação de todas as lutas, as quedas, etc., com as aquisições mentais e emotivas que lhe foram consequentes depois da utilização de vários corpos, de várias utilizações. É o baú, como eu falei aqui, o porão, né? Disse ele. Está lá no inconsciente. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud, disse ele, levar isso em consideração. Seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas. Ou seja, o que é a reencarnação se não uma nova oportunidade de transformar-se? Melhor, a gente se reencarna para melhorar, para transformar os sentimentos infelizes nessa grande reengenharia que Deus, que é Pai amoroso e bom, nos coloca para nos transformar, encontrar o que prejudicamos, o que nos prejudicou. Ou seja, se, na verdade, o estudo de Freud não leva em consideração isso, que os nossos problemas de loucura, boa parte, estão baseados em encarnações pretéritas, em males passados, não descobre a causa. Isso que ele está dizendo isso. Diz que ela é falha, descobre as consequências, mas não a falha, por isso não tem condição de curar. Ele está dizendo isso. Identificava os problemas, não sabia a solução. Está dizendo isso, né? Então, falta a teoria de Freud a noção dos princípios reencarnacionista e o conhecimento da verdadeira localização do distúrbio nervoso, lá no porão, né? Cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, carnal, do hoje, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual, onde estão alojadas essas informações. Onde está lá o baúzinho que eu estou falando, né? Que é no perispírito, que é o corpo que reveste o espírito e ela é imortal. Então está lá no baú, né? O corpo espiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas. O que é congênito? Anterior. As perturbações são lá de anterior, certo? Congênitas, e refletem no hoje, porque esses três andares se comunicam, né? As perturbações de hoje, muito boa parte, são decorrentes desses complexos de culpa do passado, né? Em virtude da deficiência de natureza moral nossa, moral, crimes, vícios, desarmonia, desequilíbrio, falta de elevação, cultivadas essas desequilibradas deficiências morais, cultivadas por desvairado apego pelo reencarnante nas experiências transatas, anteriores, transcorridas, né? Olha que informação interessante, gente. Olha, se não levar em consideração a psicologia moderna, esses fatores, identifica as causas, não vai se tratar. E como é que se trata isso? Certamente, com muito amor, com muito carinho, né? Sem aqueles sofrimentos que aconteciam nos choque elétrico, maltrato do corpo, como se a questão fosse do presente, não é do passado, né? Com tratamento medicamentoso e certamente com tratamento espiritual, tentando trabalhar as entidades infelizes que nos perturbam, né? Que nos processos de subjugação, de obsessão e por aí vai, né? Aí diz, olha, a psicose do sexo, os crimes sexuais, por exemplo, as tendências inatas à delinquência, os crimes, são coisas do passado, que éramos criaturas mais atrasadas que hoje e cometemos.
São o nosso calcanhar de Aquiles, gente, que na hora que a gente desequilibra o sentimento de infelicidade, o sentimento de culpa, do remorso, a gente vai buscar lá, atrás, e reverbera no consciente do hoje. Reverbera nas complexos de culpa, né? Então, a psicose do sexo, da delinquência, do crime, etc., são bem estudados por Lombroso, César Lombroso, o grande ínclito pesquisador italiano que estudou esse assunto, né? Os desejos extravagantes, a excentricidade, a gente tem um apego à extravagância, os abusos, os excessos, são lamentáveis, são perigosos. A gente tem uma mania de coisas absurdas. Representa a mortalidade do patrimônio espiritual dos enfermos, dos doentes, das loucuras. Patrimônio que ressurge, está lá tá lá no baú, está lá no porão, ressurge de muito longe, em virtude da ignorância, eu sei que não busca se espiritualizar, não busca fazer sua reforma íntima, não ignora os ensinamentos e o apelo de Jesus na transformação e renovação. Quando vem pelo amor, a transformação vem pela dor, né? Não disse, é exatamente isso. Então, em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em ciclos desarmônicos. Ou seja, se eu vivo nos ambientes de desequilíbrio, de desarmonia, em vícios terríveis, da bebida, do álcool, da droga, etc., participo de ambientes terríveis, de instituições de prostituição, quando gênero, onde há crime, pronto, isso é desarmonias que faz a ligação. Eu chamo de calcanhar de Aquiles, porque se a gente já cometeu falhas, e nós já falhamos em etapas passadas nessa seara, no cuidar com o dinheiro público qual do gênero, as entidades infelizes sabem que nós somos um ponto falho e vêm atacar aquele ponto falho e terminam nos dominando. E a gente caindo. Os processos obsessivos são muito eficientes nesse processo. Nossas falhas morais, né? Estabelecer entre nós uma pausa. Você fez uma certa vez a exposição, fez uma pausa, e André Luiz estava feliz demais de receber essas considerações, esses argumentos construtivos, não só para ele, benefício dele, mas volto a dizer, também para nós, nos alertando, que estava preparando essa obra, né? Recordei de André Luiz alguns escassos conhecimentos da doutrina freudiana, porque ele não era especialista nisso, ele foi médico, mas disse que, segundo ele, no consultório daquela época, no começo do século, que não tinha esses conhecimentos, né? As especializações, no consultório dele chegavam pessoas procurando o André Luiz, né? Procurando por amigos atacados, por quê? Pela loucura, essas doenças graves, de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais. Ninguém sabia de onde é que vinha, de repente, aquele ator adoecia, né? E se socorrendo nas minhas pobres noções de medicina. Ele era médico, mas não era especialista nisso, porque eles tinham uma carência de especialização, disse ele. Aí, olha, essas criaturas, amigos dele, eram maníacos, histéricos, esquizofrênicos, etc., que, não obstante o cérebro dele existia luz bastante para a peregrinação dos livros científicos, ou seja, eram criaturas esclarecidas que pesquisavam a Freud, pesquisavam, estudavam a psicologia, mas não conseguiam entender a razão daquelas questões de histeria, as manias, esquizofrenias, pessoas esclarecidas, e eles ficavam muito impressionados com isso, né? Havia devorado o ensinamento de Freud, conhecia tudo, mas essas teorias eram muito valiosas para trazer elementos de análise, mas não oferecia nada de socorro substancial. O senhor estava doente, estava louco, ia para o hospício e morria lá. Essa que era a grande questão. Não trazia nada ao doente. Eles, olha, descobriu a ferida, a doença, sem trazer o bálsamo curativo para a doença, né? Indicava o quisto doloroso, mas não tinha o bisturi para extirpá-lo, né? A explicação de Barcelos. Por isso mesmo, disse André Luiz, se aproveitada pelos médicos da corte, ou seja, pelos psiquiatras, pelos neurologistas que tratam os doentes mentais, é de um valor espetacular, porque eles vão encontrar a terapia adequada para curar muitas pessoas, se tratado no começo com amor, com fraternidade, etc., e feito o tratamento adequado. Poderiam completar o trabalho de benemerência das teses freudianas, trouxera, que apenas descobre o problema, mas não seja as consequências. Então, disse de Barcelos, tenho minhas atribuições, ou seja, que atribuições? Lembra que ele vai, sob o comando de Nicanor, trabalhar nos hospícios da Terra? Só, eu tenho minhas atribuições, disse ele, nos desequilibrados mentais, trabalhar junto com os doentes mentais. Mas o principal papel dele não é esse, disse ele. Meu esforço maior, disse ele como especialista, na região, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários. Veja que informação interessante, gente. Ele disse que o grande esforço dele na qualidade de especialista do mundo espiritual é instrumentalizar os médicos, os especialistas, para que eles mudem o pensamento, ou seja, formá-los com um pensamento diferente, inspirá-los, para que eles mudem aqueles tratamentos equivocados, do choque, que não resolve, só maltrata e faz sofrimento às criaturas, tornam revoltados, mas violentos, e não resolve o problema, disse ele.
Para quê? Para que os candidatos involuntários, ou seja, as criaturas que têm perturbações espirituais decorrentes de problemas anteriores lá do porão, sejam auxiliados a tempo, ou seja, tente inspirar o especialista para que ele mude o foco do tratamento. Depois de verificada a loucura propriamente dita, disse ele, na maioria dos casos, terminou o processo de desarmonia psíquica. Ou seja, a grande maioria dos psiquiatras, o recurso da medicina de então, era identificar. Identificar não tinha o que fazer. Muito difícil, diz ele, conduzir a restauração perfeita dos alienados. Isso é muito difícil. Ou seja, alguém que chega à loucura, muito difícil reverter, segundo ele, com ficha reconhecida. Embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral, mas é muito difícil, segundo ele. A percentagem de enfermos é muito difícil. Segundo ele, antes do desequilíbrio, ou seja, quando começa o processo, notado o desequilíbrio, se tratado adequadamente, a possibilidade de curar é muito maior. Mas se deixar até o fim, coisa fica muito complicada. Reverter é muito difícil. Antes do desequilíbrio completo, disse ele, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial, no começo, eficiente, disse ele, se feito adequadamente, né? Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado, disse Barcelos, para que ele auxilie, ele orientado, instrumentalizado, para que ele auxilie o provável alienado, ou seja, o louco futuro, a tempo, empregando a palavra confortadora de amor, de carinho, restaurador? Isso é importante demais, gente. Muito importante, né? Incalculável, disse ele, o número de pessoas que permanecem no plano carnal, ou seja, encarnados, tentando a solução dos problemas, dos profundos problemas relativos ao próprio ser, ou seja, a quantidade de criaturas, disse ele, que, na verdade, são doentes mentais, ou têm propensão, por quê? Porque o planeta Terra é um planeta de expiações e provas, é imenso, segundo o contingente é gigantesco, né? Disse ele. Relacionando as conclusões dos tratadistas, ou seja, dos estudiosos, de Freud e outros humanos, cujos pontos de vista divergem de um para outro, alguma coisa, temos na esfera do aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicose, segundo ele. A paranoica, a perversa, a mitomaníaca, e nós vimos muito isso, né? A ciclotímica e a hiperemotiva, disse ele, que dá as seguintes consequências: a mania de perseguição, o delírio de grandeza, o desequilíbrio de fraqueza de ordem moral, né? A histeria, a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. Você está dizendo que, na verdade, esse era o elenco das doenças decorrentes daquelas paranoicas, que era elencada pela doutrina, disse ele. Ele disse, então, olha, esta é a definição científica. Esta a definição científica, segundo ele, do nosso amigo da Terra, encarnado, os especialistas, que é como eu, quando ele era encarnado também, como nós, outros, antigamente, ele só possui o recurso de diagnosticar e analisar, nada mais do que isso, as minudências anatômicas do corpo de carne, como se fosse um problema físico, né? Aí ele disse uma frase bem interessante: arabesco de ouro. O que é arabesco, gente? Só aqueles desenhos árabes, aqueles desenhos lá, muito bonitos, aquele desenho, etc. Arabesco de ouro na areia do Saara, o maior deserto do mundo, não tornaria o deserto menos árido, ou seja, quando seco, não é o desenho bonito que vai mudar o deserto, não. Como da minha forma, quer dizer com isso? Só diagnosticar a doença não vai melhorar a pessoa, não. É preciso diagnosticar e tratar. Essa é a grande questão. Mas, esquecendo ou ignorando a história as consequências da reencarnação, os problemas pretéritos, não terá feito um tratamento adequado. Isso quer dizer isso. Assim, disse ele, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. É esse o quadro, disse ele. Precisamos divulgar, ou seja, precisamos passar para os especialistas da Terra, os médicos, uma ideia diferente. Precisamos divulgar no mundo. E o livro de André Luiz era um instrumento importante para essas ideias aflorarem no mundo. Lembra que isso veio em 46, né? O conceito moralizador da personalidade congênita, pretérita, o baú, as reminiscências dos grandes erros do passado, em processo de melhoria gradativa. Não se dá, não é um estalar de dedo, porque a natureza não dá salto, é um processo gradativo, espalhando enunciados novos, informações, como essa obra trouxe tantas contribuições, que atravessem a zona do raciocínio falível do homem comum, né? E penetrem o coração, tentando aos especialistas serem, na verdade, serem esclarecidos e sensibilizados para restaurando a esperança no eterno futuro e revigorando o ser em suas bases essenciais. Ou seja, precisamos trazer essa visão nova, abrir frestas
janelas perceptivas para poder ajudar a curar esses grandes sofredores, filhos de Deus, que estão aí desassistidos na Terra, diz ele, né? As noções reencarnacionistas renovarão, se assimiladas, disse ele, renovarão a paisagem da vida na cruz, porque nos traz toda uma visão distinta. Por quê? Você tem uma compreensão diferente do materialismo, que os males que cometemos hoje, os males que sofremos hoje, as grandes angústias são decorrentes do que plantamos no passado. Hoje nós estamos colhendo o que plantamos no passado. É a ideia da reencarnação. E também a grande ideia trazida por André Luiz, que se, na verdade, nós queremos, no futuro, colher bons frutos, temos que plantar agora. Isso é importante. Conhecer a ideia reencarnacionista, que os males hoje é colheram do passado, e que só colheremos no futuro bons frutos se plantarmos agora. Essas ideias da reencarnação. Tem abre uma visão completamente diferente. Concita-nos, convida-nos a procedimentos novos, convida-nos ao bem, ao amor, à fraternidade. São os ensinamentos que Jesus veio trazer para mudar a humanidade, os corações do Filho de Deus que vieram. Essa que está nos dizendo. A visão da reencarnação trará um norte completamente diferente, conferindo à criatura não somente armas, mas instrumentos que deve guerrear os estados inferiores de si próprio, ou seja, se eu tenho uma compreensão que minhas dores decorrem do passado, eu tenho as armas ou os instrumentos para me renovar. Reforma íntima, transformação, vivenciar o ensinamento de Jesus, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Que remédio? A transformação, a renovação, a melhoria. Dar o tratamento adequado. Que tratamento? O convencional, medicamentoso, mas também a assistência amorosa, fraterna, para as pessoas que precisam muito de carinho e amor, né? E também o tratamento espiritual. Nós já vimos começar a lutar, vimos no livro anterior. Ele nem trata disso aqui, mas certamente está no Missionário da Luz, está falando sobre essa questão, a importância do tratamento espiritual. Disse ele, é a lei da ação e reação, né? Nada mais é a reencarnação, a lei da ação e reação. Hoje a gente está vivendo o que fizeram no passado. Faz muitos séculos, disse ele, afirmou Plotino. Quem é Plotino? Um grande filósofo grego que era adepto de Platão. Plotino era um discípulo de Platão. O que ele dizia lá anterior? Ele dizia, e que dizia ele, Plotino, afirmou, que toda a antiguidade aceitava. Essa é uma ideia recorrente na época da Grécia antiga, de Plotino. Aceitava a doutrina de que a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, lei da ação e da reação. Padecendo nas regiões tenebrosas de sofrimento, regiões purgatoriais, regressando em seguida em outros corpos, reencarnação, a fim de reiniciar suas provas. Ou seja, lá na Grécia Antiga era recorrente, era uma compreensão recorrente de que a lei da reencarnação era uma lei muito justa e adequada, né? Boa parte das religiões do mundo tem essa compreensão. Porque, na verdade, se eu desejo o céu, mesmo na visão católica, se eu desejo ser uma criatura feliz, o céu, eu só irei para o céu, entre aspas, se eu fizer o bem. As criaturas infelizes vão para o inferno. Essa é uma ideia que se parece o tempo todo. Mas Plotino colocava algo mais grave, que além de você ir para a região expiatória, você voltava num corpo novo para se renovar, para se transformar, para reiniciar as provas, como consequência de que você teria que, na verdade, expiar as faltas que cometeu. Isso era recorrente naquela época, né? Infelizmente, evoluímos pouco, na década de 40 e pouco. Essa ideia era muito distante ainda, né? Falta de ser de todo modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, especialmente os encarnados, trazendo ele, o conhecimento da transitoriedade do corpo, especialmente os especialistas, a classe científica não refratária essa ideia, né? A transitoriedade do corpo físico. O que é o corpo físico, senão uma morada temporária do espírito, dizia Jesus. E o da eternidade da vida. O espírito é eterno, mas o corpo de carne ele é passageiro. É só uma roupagem que utilizamos e depois, vencido o prazo, fica emprestado, né? Até na vida, o débito contraído no passado e do resgate necessário. Porque toda dívida você paga, não é assim? Na vida comum não é assim? Se eu estou empréstimo do banco, tem que ser pago? Tem, né? Necessário em experiências e recapitulações diversas, ou seja, renovar, transformar. E a possibilidade de pagar o que fizemos é vir para o corpo, é encontrar aqueles que cometemos o mal, que nos cometeram, para nos repacificarmos, né? Barcelos calaram assim. E André Luiz ficou muito impressionado com tudo que ele falou, né? Com justificado de razão, ele não era um assistente lá do nosso amigo, do coordenador dele lá. Ele não era, como era o nome dele, do coordenador? Deixa eu ver. E agora esqueci. Ele não era por acaso um coordenador, ele não era um assistente, um especializado por acaso. Ele tinha seus méritos, tinha grande preparação, né? Então, ele não era um irmão mero auxiliador, ele era um especialista no assunto. Por isso,
ele, na verdade, era alguém muito especializado e tinha profundo conhecimento a respeito dessa questão, né? Muito bem. Continuando. Já está perto a gente concluir. Como é que está o tempo aqui? Eita, está bem adiantado. Muito bem. A conversação era muito boa e de André Luiz, que foi um verdadeiro curso que André Luiz fez sobre a psiquiatria, sobre a novo aspecto, sobre uma perspectiva, né? Sobre um novo prisma, né? Foi um verdadeiro curso que Barcelos deu para ele ali, né? E que me cabia aproveitar, não só André Luiz, porque ele utilizaria esses conhecimentos certamente nas tarefas de assistência que ele desenvolver vindouramente, né? Mas também trazer subsídio para nós nessa obra que estava preparando o livro, né? Isso é muito importante, né? Desejando traduzir minha admiração por Barcelos, pelos conhecimentos dele, disse assim: ouvindo, Barcelos, as suas considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontra esse missionário do bem, é sempre o semeador de luz. Aí, na verdade, Barcelos entendeu como era elogio e, pela sua humildade, desconversou, fez que não entendeu, né? Era tal. Muito bem. Aí, o meu amigo examinou, Marcelo dizendo, para André Luiz, examinou alguns casos de obsessão. André Luiz analisou muitos casos missioneiros, missionário André Luiz, também nos mensageiros, né? Entre agentes invisíveis, desencarnados, e encarnados, processos de obsessões graves, impressionando-se com a imantação mental entre eles, aquela ligação violenta que a gente já falou no passado. Pisamos num solo novo, disse ele, uma compreensão nova. Referimos-nos à necessidade de esclarecimento dos homens, especialmente os homens comuns, para que, na verdade, eles tenham uma encarnação mais proveitosa, que evite o desacerto, o desequilíbrio, porque se plantar uma semente, se contrair dedo, terá que pagar na frente, e também dos especialistas, né, psiquiatras, neurologistas, que trabalharam com as questões, com as criaturas obsidiadas, né, perante seus próprios companheiros de plano evolutivo, ou seja, o repasse das informações, e por isso o livro de André Luiz se prestou muito para esse trabalho. No circuito das recordações, disse ele, imprecisas, quando a gente reencarna, a gente não se lembra do que aconteceu exatamente na encarnação passada. Mas lembremos que, na verdade, essas reencarnações passadas, a gente lembra de alguns relâmpagos, de alguns lampejos, melhor dizendo. Eu só queria fazer um reparo muito interessante sobre essa questão. É uma misericórdia de Deus que não nos lembremos exatamente o que aconteceu no passado, diz Emmanuel, nas suas citações. Por quê? Se lembrássemos exatamente de quem nos prejudicou no passado e cometeu crime contra nós, ou quem prejudicando, até seria um eterno... se degradaríamos nós por esses ódios passados, e não atingimos o objetivo pela qual a reencarnação existe, que é o instrumento pela qual nós utilizamos para atingir o objetivo, que é o reequilíbrio, a renovação, o perdão, a transformação e a felicidade, né? Então, nós não lembramos de tudo, mas alguns lampejos vêm, né? Disse ele, perante os seus próprios companheiros do plano evolutivo, né? Sim, no sítio da recordação, diz ele, imprecisas e a traduzir com simpatia, no dia a dia a gente vê, no ciclo das recordações que a gente tem, mesmo que lampejo não consciente, né? A gente vê, a gente precisa, nós encontramos alguém nutrindo uma profunda simpatia, se formos espíritos amigos, vibrando na mesma faixa. Uma profunda antipatia, que pode ser reminiscência do passado. E essas recordações em lampejos dificultam muito o processo, né? Vemos as paisagens de obsessões transferidas ao campo carnal, disse ele, em obediência às lembranças vagas e inatas que vêm. Você não sabe de onde é, mas nutre para aquela pessoa um sentimento infeliz. Então, os homens e mulheres ungidos uns aos outros pelos laços dessa consanguinidade, ou seja, a descendência, o casamento, os filhos, netos, etc., né? Ou compromissos morais de que nós temos lá atrás, você nem é casado, nem é familiar, mas nutre aquela pessoa um ódio muito grande, não sabe de onde é que vem. São esses compromissos, essas falhas lá, morais que temos lá atrás, né? Se transformam em seguidores, em perseguidores dessas pessoas e verdugos inconscientes de si mesmo. Ou seja, você começa a obsidiar essa pessoa, mesmo em vida, perseguir essa pessoa, que tem perseguição, tem obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, nós sabemos disso, né? Então, olha, as pessoas que nutrem uma profunda infelicidade começam a perseguir a pessoa, em vida. Você não tem consciência por quê, mas nutre por ela um profundo desprezo, um profundo ódio, um profundo ressentimento, né? Os antagonismos domésticos em casa, né? Os temperamentos aparentemente inexplicados entre pai e filho, brigas de pais e filhos, mãe e filho, etc., né? Esposa e esposa. Parentes e irmãos, irmãos, filhos, netos, avós, neto, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, ou seja, esses sentimentos que fazem com que esses antagonismos nos lares, ele vem lá do porão, da subconsciência, da inconsciência. Está lá atrás, que Deus nos reuniu em família através da consanguinidade,
para repacificarmos, para essa transformação, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Essa grande engenharia que Deus nos coloca. Esses grandes inimigos do passado, para que a convivência entre mãe, filho, pai, irmão, essa convivência consiga renovar e transformar esses ódios em amor. Né? Disse ele. Congregar-nos de novo, disse ele, de novo, na luta, reencarnação expiatória, por isso entrar no planeta de expiação de prova, ou reparadora, as personalidades dos dramas, desses choques, passam a sentir e a ver sua tela mental. Vê, não tem a noção completa, mas eles têm, nutrem esse sentimento, dentro de si mesmo, situações complicadas e escabrosas, de outra época, né? Malgrado os contornos obscuros da reminiscência, não sabem onde é que vem, né? Carregados consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos como complexo de inferioridade. Disse ele mais, identificando em si essas questões e situações íntimas de ódio, ressentimentos, sentimentos inferiores, inapreciável aos demais. Ou seja, quando você sente esses sentimentos, os outros não veem, mas você sente, né? Você que está puxando essas reminiscências lá atrás do baú, né? Do porão. O espírito reencarnado adquire recordações, incompletas, mas adquire, não obstante menos precisas, inapreciáveis, sim, do próprio passado, né? Candidatando-se inelutavelmente à loucura. Ou seja, se você não trabalhar isso, se você não for especialista, fizer um tratamento adequado, com amor, com um remédio, com amor, com carinho, e o trabalho espiritual, você pode ir à loucura. Esse processo é um processo gradativo, né? E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária percentagem cada vez maior de possíveis alienados, loucos, segundo ele, né? Requerendo o concurso de psiquiatras, neurologistas, especialistas, que a seu turno se conservem em posição oposta à verdade. Ou seja, que estão se conservando porque não estão baseados nos conceitos da academia, que não tem essas informações, né? E aí eu queria trazer uma informação clara, que nós estudamos no livro Missionário da Luz, A Reencarnação de Segismundo, que é um capítulo mais completo que trata da reencarnação de toda a literatura espírita que eu já li. É extraordinário. E fala da imensa dificuldade de Adelino, que tinha sido adversário de Segismundo na encarnação passada. Adelino fora assassinado por Segismundo, porque numa questão passional, pelas costas, né? E eles repacificaram o mundo espiritual. Adelino se comprometeu a receber ele, Segismundo, como filho, para essa repacificação. Mas essa aproximação, que é uma fase anterior à reencarnação, reencarnando com os futuros pais, é uma fase inicial para que a reencarnação seja exitosa. Houve uma profunda dificuldade, porque Adelino odiava. Todo que tinha um contato, ele tinha medo, tinha receio, não sabia onde é que vinha, mas tinha. Outra coisa, Adelino estava adoecendo, porque quando dormia, encontrava os espíritos do mundo, voltava agoniado, não conseguia dormir. Estava enlouquecendo. E se não fosse tratado pela espiritualidade, através de Alexandre, próprio, da espiritualidade amiga, nem a reencarnação de Segismundo teria sido possível, exitosa, e o próprio Adelino enlouqueceria. Veja como são importantes. Então, essa reencarnação de Segismundo, que a gente estudou, é uma prova que está dizendo aqui. Há dissensões entre pais, filhos, irmãos, irmãs, pai, esposa, são essas questões do porão, que se a medicina não tivesse olhado a reencarnação, não tratará adequadamente. Bom, esses em particular, disse ele, essas criaturas que têm esses problemas das encarnações passadas, são os pacientes que interessam a ele, Barcelos, vai de perto, em meus estudos pessoais. Por que interessam? Porque se ele instrumentalizar adequadamente os psiquiatras, eles terão um olhar diferente, farão um tratamento no começo da doença, para evitar que chegue a loucura, né? São as vítimas anônimas que da humanidade, porque a ciência não consegue atingir eles, da ignorância, do mundo, os infortunados, absolutos, desatendidos. Desatendidos que loucos incipientes, inicial, começa o processo inicial, né? Incipientes, por isso, significa loucos inicial, estão no processo inicial, mas são loucos em potencial, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício, onde termina os leitos de enfermidades ignoradas, tão só porque lhe falta a água viva da compreensão, o amor, o acolhimento, a fraternidade. E a luz mental, que ele revela, a luz mental da classe médica, psiquiatra, que revela a estrada da paciência e da tolerância com essas criaturas em favor da redenção própria. E aí, gente, eu lembrei de uma figura extraordinária, que quem não conhece, eu aconselho a conhecer. A doutora Anísia da Silveira foi uma médica extraordinária, nasceu em Alagoas, fez faculdade de psicologia na Bahia, e ela foi uma das primeiras psiquiatras do Brasil.
ela foi pioneira no trabalho da psicanálise, e ela começou num grande manicômio do Rio de Janeiro, onde a situação era dantesca, com quantidade de milhares de doentes, e eram tratados ao modo antigo, choque, lobotomia, sofrimentos, agressões, etc. Um drama. E quando a doutora Nise chegou lá nesse local, única mulher psiquiatra, um dos primeiros do Brasil, foi de encontro ao sistema tradicional. Teve vários desentendimentos com a classe, com os psiquiatras de então, porque ela pregava algo completamente diferente, certamente instrumentalizado pelos bons espíritos, como Barcelos, né? Certamente instrumentalizado, que ela dizia que não, aquelas criaturas estavam sofrendo, eram agressivas porque eram maltratadas, eram agredidas, sofriam choques elétricos. Ela defendia que as pessoas eram tratadas com amor, com carinho, com amor, enternece, transforma. E ela trouxe uma teoria, ela tinha uma ideia revolucionária, que era a terapia ocupacional, dar atividades que acalmasse aquelas criaturas. A terapia ocupacional, e ela passou a trabalhar nesse setor depois de vários entendimentos com a direção de outros médicos, onde ela fornecia os quadros e tinta e deixava aquelas criaturas livres para criar, colocar suas imaginações, e eles se acalmavam, e pintaram obras espetaculares, extraordinárias. Né? Essas obras e o tratamento revolucionário, as criaturas melhoravam muito. Ela também estimulava que essas pessoas adotassem os cãozinhos, vira-lata que tem lá no hospício, o contato dessas criaturas com os animais, a ligação entre eles, e cuidar, fazia melhorar muito essas pessoas, muito. Foi tão revolucionário esse tratamento de doutora Nise Silveira, ela tinha contatos com Freud, fazia cartas, etc. Com Jung, melhor dizendo, com Jung. Né? Ela tinha contatos. E essas técnicas iniciadas, pioneira por ela, passou a ser referência no mundo. Ela foi conhecida no mundo inteiro, elogiadas. Essas obras, inclusive, realizadas por esses doentes, a doutora Nise Silveira, fizeram exposições pela Europa, pelos Estados Unidos, etc., com grande sucesso. Obras belas. Se aquelas pessoas eram criaturas atormentadas, eram criaturas que tinham todas as possibilidades de se renovar e se recuperar. E a recuperação vinha com amor, com carinho, com tratamento adequado, etc. Quem tiver interesse em ver, infelizmente, uma cientista brasileira, com tratamento pioneiro no mundo, e é muito pouco conhecido. Tem um filme sensacional dela na Netflix, chamado Nise, O Coração da Loucura, que vale muito a pena assistir, muito bem feito, e tem uma mensagem completamente renovadora, completamente transformadora do tratamento. E essa grande médica psiquiatra brasileira trouxe uma contribuição importante. Aqui na nossa Sociedade de Estudos Espírita de Natal, tivemos vários eventos sobre loucura, sobre doenças, e a doutora Nise deu várias comunicações, trazendo grandes contribuições, incentivando o estudo, visões novas. Ela tem acompanhado de perto o nosso trabalho, para a nossa alegria e o incentivo de todos nós. Né? Gente, aí a gente está concluindo, já está terminando aqui. Veja só, e aí, depois dessa conversa toda de André Luiz com Marcelo, a André Luiz perguntou, mas escuta, e são muito semelhantes os casos angustiosos? A pergunta final. Aí Marcelo disse, meu caro, a extensão do sofrimento humano nessa seara, eu posso dizer que, como fosse com o infinito, é tão grandioso o sofrimento, e isso explica porque vivemos num planeta de expiações e provas. Vivemos aqui para expiar crimes, graves erros do passado. Se não tiver tratamento adequado, a gente termina sem se tratar e termina loucos por uma falta de uma terapia adequada. Né? Depois dessa explicação, segundo ele, o Barcelos não queria prosseguir, mas ele soou uma campainha. Lembre-se que eles estavam lá no Santuário da Bênção para participar da bênção e o encontro com as entidades venerandas que viriam. Né? Essa conversa sublime, recheada de ensinamentos extraordinários, foi nesse intervalo, onde foi dado esse curso de psiquiatria extraordinário, através de Barcelos, para o deleite de André Luiz, que utilizasse esses conhecimentos nos trabalhos vindouros dele, mas também lograr a nós da Terra informações muito adequadas, e em especial a classe da psiquiatria, da neurologia, mostrando caminhos novos, mostrando esse olhar que até então não era albergado, alcançado pela ciência. E ainda hoje, né, nós temos alguma dificuldade nessa seara. Certo, meus irmãos? Então, esse capítulo maravilhoso, recheado de informações tão preciosas que a gente estudou hoje. E queria primeiro agradecer pela paciência de cada um de vocês, pela companhia carinhosa de cada um de vocês. Estou aqui aberto, quem tiver alguma pergunta sobre o assunto, se puder responder, será um prazer e uma alegria. Se não, desejo uma semana de muita luz, de muita paz, que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. E esses convites que veio ao mundo através das mãos venerando de Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, possam falar a nossa alma, ao nosso coração, a gente que possa ter uma reencarnação cada vez mais proveitosa. Fique com Deus, boa noite e muita paz.